Esse é o Absolute Path, um novo quadro aqui do Código Fonte TV para te ajudar na sua carreira. Seja para você passar ali nas entrevistas técnicas, negociar salários, receber ou dar feedbacks, fazer networking e tudo mais que os melhores devs fazem. E o nosso objetivo é que o Absolute Path seja uma constante na sua carreira. Por isso, escolhemos esse nome. Esse verdadeiro guia de sobrevivência dev é apresentado pelo Renzo Nuttitelli, um super dev com experiência em empresas como Boozer, RoboFlow, Red Hat e muitas outras. E para você conhecer melhor a experiência do Renzo, é só assistir o vídeo de estreia do Absolute Path que tá aqui no card. E vamos começar então para falar das temidas entrevistas técnicas. O Renzo já está super acostumado com os processos seletivos de Big Techs e tem muitas dicas boas que vão te ajudar. Os primeiros vídeos do Absolute Path serão então dedicados exatamente nas estruturas de dados mais pedidas nas entrevistas técnicas. Então é hora de respirar, prestar bastante atenção nas dicas para você direcionar os seus estudos no que realmente importa. Lembrando que todos os códigos que o Renzo citar vão estar no link aqui da descrição no vídeo e em um repositório. Agora é a sua vez, Renzo. Seja bem-vindo ao Código Fonte. E aí, CDF? Se você está se preparando para a fase de live code de um processo de entrevista técnica, esse vídeo é obrigatório. Você vai aprender as 4 estruturas de dados essenciais e vai arrasar na sua próxima entrevista técnica. Essa fase de entrevista técnica costuma durar no máximo 1 hora. Por isso, você não precisa focar na parte de grafos e árvores. Você precisa focar simplesmente nas estruturas de dados lineares que a gente vai ver aqui agora. Então, vamos para a nossa primeira estrutura, a chamada lista ou também chamada de vetor dinâmico em algumas linguagens. Esse tipo de estrutura também é excelente quando você quer realizar operações de inserção de elementos no seu final ou remoção. E por conta disso, você normalmente vai utilizar uma lista quando você precisa de uma pilha para resolver o seu problema da entrevista técnica. Por conta dessas características, essa estrutura é excelente quando você tem problemas que exigem que você implemente algum tipo de ordenação ou se você vai ordenar os seus elementos. E normalmente é esse tipo de entrada que você vai ter como parâmetro para a função que você vai construir dentro do seu problema de entrevista técnica. Agora, tão importante quanto saber onde usar uma lista é saber quando não usar. Esse tipo de estrutura é bem ineficiente se você precisa inserir ou remover elementos do seu início. Porque como eles são ordenados, se você inserir um elemento, você precisa dar um shift em cada um deles e isso vai tomar um tempo considerável. Portanto, para esse tipo de caso que você precisa inserir e remover elementos do início da estrutura, você não deve utilizar uma lista, mas sim a nossa segunda estrutura de dados, que é a lista duplamente ligada. Nesse tipo de estrutura, você tem o melhor dos dois mundos. Esse tipo de estrutura de dados, ela é eficiente para você inserir e remover elementos tanto no seu início quanto no seu fim. Cada elemento desse tipo de estrutura basicamente aponta para o elemento à sua esquerda e à sua direita e mantém a referência para o seu início e o seu final. Por isso, extremamente eficiente quando você precisa de uma fila para resolver o seu problema. Agora, assim como a lista, você precisa saber quando não utilizar esse tipo de estrutura de dados. Então, por conta da natureza dessa estrutura de dados, você tem um acesso muito lento aos elementos que estão próximos ao seu meio, porque você precisa iterar em todos os elementos até chegar naquele ali. Se você precisa de acesso no meio, você tem que voltar a utilizar a lista e não utilizar a lista duplamente encadeada. Uma outra operação importante que você não deve fazer na lista duplamente ligada e também não deve fazer na lista comum é quando você quer checar se um elemento está dentro da lista ou não. Pela natureza dessas estruturas de dados, no pior caso, se o elemento não está na lista, você vai precisar percorrer todos os elementos para saber se ele está contido ou não. Então, para esse tipo de caso de pertencimento, você deve utilizar a nossa terceira estrutura de dados linear, que é o conjunto. O conjunto é o rei da busca. Toda vez que você precisa perguntar se um elemento está dentro do conjunto, esse tipo de estrutura de dados é extremamente eficiente. Importante também saber que o conjunto não permite duplicatas. Ou seja, se você tentar inserir um elemento que já existe dentro do conjunto, você não vai ter 2 elementos daquele ali, vai ter sempre um só. Então, inclusive muito bom quando você precisa remover as duplicatas de uma coleção. Por conta dessa característica, o conjunto é ideal quando você precisa fazer o backtracking, ou seja, manter em memória os passos do seu algoritmo que você já visitou e não deve repetir para resolver o seu problema. Quando não utilizar o conjunto?
O conjunto não tem ordenação, ou seja, você não consegue acessar os seus elementos pelos seus índices. Se você precisar desse tipo de operação, você vai ter que voltar para uma das listas que a gente já abordou aqui no vídeo. E como ele não é ordenado, você não vai poder utilizar para problemas que exijam ordenação. Um outro problema que o conjunto não resolve é quando você precisa criar relacionamento entre elementos. Para esse tipo de problema, você precisa utilizar a nossa quarta e última estrutura de dado linear, que é o dicionário, ou também chamado de mapa em algumas linguagens. Então, o mapa permite que você conecte as chamadas chaves a determinados valores. Por exemplo, imagine que você tem uma lista de frutas e para cada uma das frutas você precisa saber o seu respectivo preço. Essa estrutura de dados é tão eficiente quanto o conjunto para você poder perguntar sobre essas chaves, ou seja, cada uma dessas frutas tem a mesma eficiência. Portanto, é perfeito para você criar os relacionamentos que vão te ajudar a resolver o seu problema de entrevista técnica. E também quais são os casos que você não pode utilizar o mapa ou dicionário. Assim como o conjunto, como não existe ordenação, você não deve utilizar essa estrutura se você quer acessar os elementos por suas posições. Nesse caso, você não vai ter jeito, vai ter que voltar para as duas primeiras estruturas, uma das duas listas que a gente já explicou aqui nesse vídeo. Então, fazendo o resumo aqui de todas as 4 estruturas. Lista comum, você deve utilizar para acessar elementos ou executar operações no seu final. Lista duplamente ligada, você vai utilizar quando vai executar a operação nas duas pontas da sua estrutura. Conjunto você vai utilizar quando você quer executar a operação de pertencimento de um elemento. E por fim, o mapa você vai utilizar quando quer criar relacionamentos entre 2 objetos. Saber utilizar cada uma dessas estruturas no momento certo para resolver o seu problema é o que diferencia o dev iniciante de um dev mais experiente. A escolha certa pode fazer a sua complexidade diminuir de um tempo linear até para um tempo constante. Se você curtiu esse conteúdo e quer se preparar ainda mais para a sua entrevista técnica, eu deixei um link para um repositório no GitHub com todo esse material. Olha, e esse é só o primeiro episódio dessa série aqui no Código Fonte TV. Ela vai ficar toda organizada numa playlist chamada Absolute Path para você poder ver e rever sempre que precisar. Então aproveita e deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade nas entrevistas técnicas. Assim, a sua dúvida pode virar tema de um dos próximos episódios. Não esquece também de deixar aqui o like e de compartilhar esse vídeo, combinado? E até a próxima. Tchau!